Quem é católico aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem é espírita aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem é protestante? De outras religiões? Qual a sua religião? Sou muçulmano. Tenho muito carinho pelos muçulmanos. Seja bem-vindo. Mesmo porque quando reencarnei, estive em Medina em 1711. Tive 9 filhos. Um dos filhos chama-se Hassan Haddad. E esse filho, hoje neurologista no mundo espiritual, é um dos responsáveis por essa casa. Não é cristão, mas serve e identifica-se com as 5 direções que o cristianismo prega: erguer os caídos, curar os doentes, vestir os nus, visitar os prisioneiros e alimentar os famintos. E os muçulmanos têm isso. Então, e todas as religiões vai para esse caminho, né? Quando entramos, o cristianismo teve atitudes que são desprezíveis aos olhos do cristianismo, como os muçulmanos, algumas vezes equivocados, têm um comportamento que não é do muçulmano, é do radicalismo, não é do humano, não do muçulmano. Então, como os judeus, idem, né? E o budismo, idem. Então, as religiões estão acima do grande foco luminoso dos religiosos. Tem as religiões, a sua filosofia, a sua forma de atuar, a sua psicologia, né? Ela está acima das fantasias e dos equívocos humanos. Muitas vezes em trabalhos em assistência aos irmãos que já partiram, encontramos as vítimas, né, desses equívocos, onde são obrigados a recolher os fragmentos dos seus corpos, estão espalhados muitas vezes em áreas bastante grandes, e são obrigados a refazer, recompor, reestruturar e reprogramar-se para novas oportunidades reencarnatórias. E eu gostaria hoje de perguntar para vocês, tratar hoje de um assunto chamado anjo de guarda. Quem conhece aqui a questão anjo de guarda? O que é anjo de guarda para vocês? Mentores espirituais. Não, mentores são outras situações. Quem é anjo de guarda para vocês? Vocês seguem, vocês recebem a orientação deles, os conceitos deles, os conselhos deles? Quem tem intuição aqui? Intuição. Quase sempre o anjo de guarda vai falar-nos através da linguagem da intuição. O bom senso, né? O bom senso. Nós que dirigimos organizações, essas casas, grupos, nós
também estamos, muitas vezes, fadados a equívocos, né? Porque muitas vezes chegam situações e você tem que tomar decisões, e se você não tiver a ajuda desses seres que lhe traz o bom senso, que traz a intuição, você erra, e erra muito feio. Hoje, com 55 anos, olho para trás e vejo as atitudes que tomei no calor da emoção e que hoje não tomaria mais. Me arrependo e muitas vezes volto a pedir desculpa, né, aos seres que machuquei, que magoei, não compreendi, não entendi, né, pedindo perdão pelas minhas atitudes, que não permiti que esse ser chamado anjo de guarda agisse, anjo orientador, anjo guia, me ajudasse. E é necessário, muitas vezes, quando chega uma notícia muito quente, que mexe com as suas emoções, recolha-se. Recolha-se. Não vá para o senso comum. Busque este ser inteligente que está no teu interior. E quase sempre terá respostas. Ele vai discordar de algumas vezes de um diagnóstico do médico, diagnóstico de algum psiquiatra, psicólogo, de alguma notícia, mesmo que todas as variantes venham confirmar, mas existe esse ser profundo que vai te ajudar. E é necessário encontrarmos campos propícios para a comunicação desse ser interior. Silêncio, meninada! Que vai lhe encaminhar em bases seguras. Muitas vezes os diagnósticos são pesados, são fatalíticos. E você precisa estar acima dos diagnósticos. Consultar esses três seres: o anjo de guarda, anjo orientador e anjo guia. Porque são os três espíritos responsáveis por tua encarnação, tua permanência aqui. É teu direcionamento. Teu direcionamento. Por isso não devemos muitas vezes seguir líderes religiosos, porque são homens. E esses homens quase sempre são fadados a quedas. E se você seguir os líderes religiosos, você pode estar colocando a sua encarnação em risco. Siga esses três seres: teu bom senso, razão e intuição. Quase sempre são as três portas, as três linguagens que esses três espíritos vão se comunicar com você. O teu anjo de guarda, o teu anjo guia e o teu anjo orientador. Muitas vezes nós temos atitudes a ser tomadas, programadas, julgamentos diante da justiça, ou procedimentos médicos em que vamos ser submetidos a cirurgias, a operações. E nós, se formos seguir a orientação do procedimento que o sistema nos impõe, nós vamos pagar muitas vezes o preço dessa displicência com a própria vida. Ou mudanças bruscas, abruptas em nossas vidas, se não levarmos o bom senso em consideração. Você muitas vezes toma atitudes que levará anos para se recompor.
Isso no campo pessoal, no campo afetivo, familiar, campo profissional. Porque esses espíritos atuam em todas essas direções. Então é razoável, quando paremos um pouco, saímos do processo, do rolo compressor do dia a dia, das discussões, dos embates intelectuais, embates religiosos, embates afetivos. Nos recolhemos. Não faz mal isso. Se recolher, averiguar, certificar-se, ler direito, ponto e vírgula do telegrama que você está mandando ou está recebendo. Quem está te mandando, leia. Se você vai enviar, também leia com atenção. Hoje o telégrafo é coisa do passado, mas hoje o mais comum é o WhatsApp. E mesmo os corretores de textos, né, nos enganam dessas máquinas, dos celulares. Queremos escrever sentença e sai crença. Escrever força e sai forca. Isso faz uma diferença muito grande de quem está do outro lado. Prestar atenção. E se você perceber que é erro, perdoe. Leia 10 vezes. Porque antes, em muitas ocasiões, eu não doutrinei, e ainda não doutrinei, ainda não tinha doutrinado e não doutrinei ainda, de modo satisfatório os meus ouvidos. E muitas vezes ouvi coisas que o meu senso comum de razão me dava uma interpretação muito errada do que era a mensagem. Então, quando falarmos com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, com o marido, com o chefe, com os vizinhos, falar consigo mesmo. É necessário ponderar. Ponderar. O que é ponderação? Ponderação é uma questão de fraqueza. Ponderação é sabedoria. Nada a fazer é questão de sabedoria. Tem muitas pessoas que me procuram em e-mail, WhatsApp ou telefone e nos põem a sua angústia, a sua dor. E quase sempre a dor que ela está expondo, ela vai encontrar um culpado. E o culpado é sempre o outro. E a gente observa que apenas ser ouvido pelo outro lado e ser não responder de acordo com o que ela está exigindo a resposta é a força suficiente para mudar a visão de quem está se queixando ou a atitude do outro. E quantas vezes essa nossa atitude ou orientação dos espíritos para tomar essa atitude, 10 minutos depois, 1 hora depois, as pessoas nos comunicam, dizem, olha, houve um desfecho. O que você fez? As pessoas acham que a gente tem varinha mágica, né? E bater e as coisas se transformar, e não é verdade. O bom senso de ouvir, o bom senso de calar, aplicar muitas vezes a palavra de acolhimento, porque o outro está reclamando porque está ferido. E para desculpar a sua dor, ela vai encontrar qualquer um que estiver na sua frente como culpado. E quase sempre ela vai encontrar como culpado o ser que ela mais ama.
é o ser que ela mais ama que ela vai achar como culpado. E se sabemos, se temos esta compreensão de que existe no mundo extrafísico 3 entidades, 3 espíritos que foi colocado como guardião da tua encarnação. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele pode te orientar muito na administração desse teu dor, na administração da tua problemática. Isso que vocês vão ver aqui, vão sentir daqui a pouco, a manifestação do magnetismo provocada pela vontade dos espíritos desencarnados e o encarnado. Por isso que Jesus vai chamar bem-aventurado aos homens de boa vontade, a tua vontade que age sobre o magnetismo. Isso que vocês vão ver aqui é a mesma força, a mesma situação que aconteceu no Monte das Oliveiras, na implantação da orelha de um centurião romano. A mesma energia movimentada na casa de Pedro, na restauração dos corpos em desequilíbrio, da mulher hemorrágica. Essa mesma situação vai acontecer nas mãos dos profetas Elias, Jeremias, Isaías, Samuel, José e tantos outros. Isso também aconteceu, e a mesma energia, a mesma força dos irmãos da Babilônia, os irmãos das primeiras religiões, dos templos egípcios, nas tribos africanas, as tribos dos maias, astecas, nas colônias, chamadas pseudamente de civilizadas. Essa mesma energia também existe em Roma, no Vaticano, nas sinagogas, nos templos budistas. Fluía sobre a mão de Pedro, de Paulo, todas as mentes que aceitaram a disciplina de servir. Ela flui porque é o fluido universal. Nos templos direcionados a Meca, as mesquitas, a energia não muda. O objetivo não muda. Ela vai de amparo ao corpo da mulher, se esforçando e rompendo as suas entranhas, expelindo a criança, o seu rebento, mas o mesmo circunstância, ela vai atuar na libertação do corpo na hora do desencarne. Então esta riqueza que nós estamos envolvidos no processo da oração, no processo da melhora, porque morrer é a atitude mais fácil. Viver é a mais difícil, mas é a mais nobre. Por isso que devemos buscar a vida sempre.
levar aos seus limites de suas forças para recompor a sua saúde. Nós achamos que os nossos corpos foram nos dados e devemos usar no desgaste que o tempo registra. Os corpos são culpados pela deficiência dele. E não é verdade. A culpa é nossa de não compreendermos o corpo que temos. As deficiências de minerais, as deficiências vitamínicas, os aminoácidos, a composição em sua plenitude. Negligenciamos o estudo, a escolha dos nossos alimentos. Nos equivocamos dos remédios que utilizamos. Vamos para o modismo do consumo em massa, sem observarmos a especificidade de cada organismo. E tem aqui a formação de conceitos de que a culpa do seu corpo não estar equilibrado é do médico. Como que o médico fosse responsável. Ele é apenas um irmão com a mente treinada para fazer diagnóstico, mas ele não tem a obrigação da cura do seu organismo. Porque ele também não foi treinado para cuidar dos seus organismos. Ele foi treinado para servir ao sistema. E existe entre nós, irmãos encarnados, muitas oportunidades de observarmos a vida. Por que existem as síndromes? Um corpo perfeito e o outro não. A família com problemas e outra não. Os gênios que não suportam a dor e os gênios de suportar a dor. Os que aceitam as suas prisões, suas limitações, como forma corretiva, e o outro entende isto como forma punitiva. Quando olhamos o mundo diante dos nossos olhos, e nós estamos prisioneiros, o mundo lá fora vai ver através de um gradil. Mas quando você está fora, você olha para dentro da prisão, você verá a prisão através do gradil. A visão é muito diferente. Por isso que cada um vai falar da sua visão segundo a sua ótica, segundo os seus experimentos. Mas toda essa ótica, todos os experimentos, eles são passageiros. Ela condiz a tua verdade momentânea. Mas essa verdade mudará como mudam os segundos. As religiões mudam. As casas mudam. Os religiosos mudam. O que não muda são as causas, mas as casas religiosas também mudam. Está aberto e compreendido, ou aberto para a compreensão dessas mudanças, lhe traz muito conforto. Você não acredita mais num homem doente como você. Ele não pode ter ser o dono da verdade. Porque a sua verdade, por mais que seja clara, ela está em trânsito. A verdade da causa, sim. Mas não a verdade das casas. E nem dos seres. Toda religião, ela surge com o objetivo de fazer com que o ser humano cresça.
E o aluno que atingiu o primeiro ano, antes de ir ao quinto ano, entre o primeiro e o quinto, ele tem um longo caminho a percorrer. O aluno do primeiro ano, ele não tem. Ele pode, muitas vezes, se equivocar e afirmar-se dono de verdade de todas as ciências do primeiro ano. Mas o tempo é o Senhor da razão. Esperemos 4 anos sucessivos. E quando passares 4 anos, pergunte para o mesmo aluno qual a sua opinião. E ele vai dizer que enxergará diferente. Por isso que em nossas encarnações, elas passam de forma diferente. Muitas vezes nós estagiamos no mundo do muçulmano. Estagiamos no mundo do cristianismo. Estagiamos no mundo do judaísmo. Estagiamos no mundo das ciências. Estagiamos no mundo da negação. Mas estamos no processo de estagiarmos. Desencarnações sucessivas acontecerão. Reencarnações sucessivas acontecerão. E novas oportunidades de observação chegará a todos os momentos. Compreendemos esse estágio de estagiário de todos os nossos irmãos. Nos obrigam a respeitar todas as religiões. Respeitar e amar todas as religiões. Respeitar, amar e aceitar todas as religiões. E exigir que seja aceito, amado, as nossas religiões. E doar aos outros religiosos a liberdade, o amor e a compreensão. Não queremos aqui bases de ansiedade para entrar na porta do absolutismo. Porque todos que têm a absoluta verdade, só os loucos dizem as bases da psicologia e da psiquiatria. Quando você analisa as verdades descritas pelos esquizofrênicos, pelos psicóticos, neuróticos, e a ciência entra com comunicação química e muda a chave, a fechadura dessas portas, dessas grandes mansões dos psicóticos, dos neuróticos. É uma introdução química. A fechadura se amplia, a porta muda, muda a cor, muda o bairro, muda os vizinhos. Quando analisamos os seres que avizinham-se do mundo da esquizofrenia, os seres que comportam a sua sociedade, vamos ver que muda segundo meios, estímulos. Desta mesma forma também muda com o seu pensamento, os vizinhos, a sua sociedade, quando canalizamos o nosso pensamento. Se sintonizamos com a luz, a ordem, a perfeição, o dinamismo, o progresso estará aberto à nossa mão, à nossa vida. Mas se sintonizarmos para os equívocos e os equivocados, logo os personagens também surgem. E nós fazeremos parte dessa sociedade. E só um longo trabalho de disciplina, de reconexões, nos livrará dos vizinhos que crescemos. Por isso que Jesus nos observa. Me diz com quem anda, que eu te direis quem és. Jesus não está falando com quem caminha contigo, com o corpo físico, mas quem caminha contigo nas ideias, nos conceitos.
Quem alimenta a tua alma? O Espírito está onde está seu coração. O que você sente? O que você pensa? Será que o teu pensamento está direcionado à grande mansão do caminho que veste os nus, alimenta os famintos, ergue os caídos, visita os prisioneiros de ideias, prisioneiros de conceitos? Os prisioneiros do absolutismo, os prisioneiros da loucura, dos enganos. Hoje a casa mandou, está em missão fora de São Paulo, fora daqui, na região Vale do Ribeira, atendendo as comunidades indígenas. A casa destacou uma falange, os melhores trabalhadores. Fui lá o nosso irmão Heleno, o grande guardião João Batista, sua esposa. Acho que Ricardo foi para a filmagem. Depois eles vão para um centro espírita que está abrindo as portas, iniciar um trabalho de cura. É a ampliação do trabalho do Cristo de Deus. E devemos nos encher de alegria e de satisfação. Esta casa está criando seres tão confiáveis no comprometimento com o trabalho do Cristo, que já pode se distanciar das bases para atuar em ramificações que estão sendo criadas. Que é um momento de alegria isso para nós. Saber que a casa já tem seres confiáveis. Foram doutrinados, foram treinados. E o nível de treinamento foi tão satisfatório que já recebe o título de poderá atender fora dos limites desta casa. Cortando vales, montanhas, encontrando tempestades magnéticas, dificuldades, emboscadas. Ele já tem conhecimento suficiente para transpor essas dificuldades e executar as tarefas que foram pré-determinadas, agendadas. E isso é motivo de alegria, motivo de satisfação, que nós estamos no caminho correto. Nós estamos na prática correta do Evangelho, a vivência correta do cristianismo, a vivência correta na reeducação dos homens. Junto com essa falange foi levado alguns mantimentos, cesta básica, cobertores. E temos a notificação espiritual de que os espíritos estão em guardas para salvaguardar os irmãos em qualquer tempestade que virá, ou que possa vir. Se temos a companhia dos bons espíritos, se temos a companhia das mentes treinadas com o Evangelho do Cristo, temer o quê? Atrofiar nossas mãos por inatividade, medo? Lembremos da parábola dos talentos. Se nos atrofiarmos, seremos classificados com aquele que recebeu 1 denário.
Teve medo, pavor, amedrontou-se da personalidade do seu senhor, cavou um buraco e enterrou. Quando chegou o seu senhor, ele disse: tu és um justo, e estou aqui te devolvendo o denário que me deste. Diferente do que recebeu os 5, que plantou, trabalhou, esperou o tempo, comprou sementes, plantou, ceifou e devolveu a produção do seu trabalho. O que recebeu 4. E aí chega o julgamento do nosso Senhor. Servo pobre, miserável, doente, atrofiado. Por que não pegasse o meu denário e não entregasse ao banqueiro para que agora me desse pelo menos os juros? Mas não viesse com a mesma medida que eu te dei. É a morte do progresso. É necessário confiar nos irmãos, darmos oportunidade, liberdade de ação, acreditar, porque só assim encontraremos um mundo melhor. Na reencarnação que nós naturalmente estamos programando com as nossas atitudes hoje. Ousar, trabalhar, ser confiante, suportar suas limitações sem ser limitado. É a palavra de ordem. Se sua família é limitada, não torne-se um componente limitado. Seja a base transformadora, estude, seja amigo do livro, traga um bom senso, plante para o futuro, inicie uma amizade com o frentista do posto, cumprimente um mendigo na rua, inicie uma amizade, esse cumprimento é o início de uma amizade, sirva alguém que está nu, é o início de uma amizade. E deixe as sementes plantadas. Na época certa, voltará a dar frutos. Essa semente vai germinar, vai crescer. E quando você menos esperar, você vai colher em todos os campos da sociedade. Será aceito, não será criticado. Será amado. Mas se não iniciar com essas pequenas sementes, não colherá bons frutos, porque o tempo é necessário para transformar nossas vidas. Alguma pergunta nesse sentido? Alguma pergunta? Não? Tudo entendido aqui? Ian? Tranquilo, Ian? Tranquilo. Caríssimo? Paz, né? Sônia? Fernando? Paz? Marilda? Sérgio? Hã? Tudo bem? Alguma acréscimo nisso aqui? Não. Não, né? Ótimo. Oi? Não entendeu direito. A pergunta que não quer se calar, os melhores se foram para lá e significam que os melhores ficaram? Não. Só que eu estava querendo ir embora aqui. Desliga o carro lá então. Vocês estão em treinamento para ser melhores do que eles. Olha o erro. Olha o ego. Deseja de ser. Olha a carência dele. Tudo bem, moça? Seu nome? Aline. A? Aline. Aline. Qual a origem do seu nome?
Francês, né? Não. Árabe. Todos os nomes que começam com A são árabes. Abacate, alvorada, alameda, alcorão, açafrão, amor. Aline, avestruz, alcachofra, avô, alcaçuz, onde você vai, Cidana? Tem que tomar uma sopinha. Mas agora, guarda aí. Estou com fome. Alimenta o espírito primeiro. Ó, tô desistendo aí, Deixa o corpinho descansar. Deixa o filho descansar um pouquinho. Eu quero tomar sopinha no banheiro, também não posso. E aí? Sou idosa. Não, aqui não, eu estou tranquilo. Idoso, quando precisa ir no banheiro, tem que ir. Ah, então pode ir. Idoso não espera, não. Como é que é? Idoso não espera, não. Virando criança, né? É verdade. E você, filho? Tudo em paz? Usando forças para suportar as adversidades do merecimento. Esse merecimento, quem cria esse merecimento? Quem vai criar esse merecimento? Acho que isso aí mesmo, Você acha ou é? tenho certeza. Quem acha que cada um faz o seu merecimento? Os demais têm dúvida. Eu acho que cada um faz isso. Você acha ou tem certeza disso? Eu tenho certeza, porque você que tem seus atos, você vai responder pelos seus atos. Ontem eu tive uma conversa, direção de centro, textualmente eu fui acusado de ter entre os trabalhadores do centro seres que não estão preparados, não estudam, não fizeram isso, fizeram aquilo. Só que o conceito, os amigos nos diz o seguinte: não existe melhor escola que o trabalho. E o trabalhador que quer se desenvolver, se quer servir, quer desenvolver o seu trabalho, ele estuda. Porque aqui você tem muitas vezes tem um cara de grande formação e estudo. Mas muitas vezes você dá um estudo e ele não tem aptidão de trabalho. E criar o estudo, desenvolver o estudo do conjunto do desenvolvimento do trabalho é algo que muito nos satisfaz. E aqui vem em encontro essa corrente de pensamento que a primeira dose de medicamento nós te damos, a segunda nós convidamos você a produzir. Você vai produzir sua segunda dose de medicamentos. E se nós cuidarmos de você e você tiver boa vontade, você vai se compadecer daqueles que sofrem. E você vai produzir um medicamento que sirva para você e uma dose excedente para os que estão pedindo ao seu lado. E logo eles também serão convidados. Serão assistidos pela medicação que você produziu e convidados para, em seguida, também produzir seu próprio medicamento. E exceder na dose de medicamento, que é excedência,
será doada. Este elo é o objetivo dessa casa. Entendeu, né, dona Sônia? Entendeu, né? Entendeu? Porque foi assunto, era meia-noite, quando nós estávamos no restaurante discutindo sobre isso. Ela expôs a opinião dela, os outros se expuseram, está chegando a resposta. É isso aí. E nunca fugimos disso. Doamos a medicação. Como é que é? Sem se defender. Sem defesa. Um dia eu tinha uma pessoa que passou por aqui e ele precisava de umas férias do IEC. Acho que é a primeira pessoa que eu pedi que deixasse de vir no IEC. E psicólogo é um bicho danado, viu, Antônio Carlos? Eu precisava ligar para ele e pedir para que ele não viesse mais ao IEC. Mas como é que eu tinha que fazer isso? Ele era bom de argumento, né? Então, liguei para ele e disse, amigo, nós já fizemos muitos favores ao senhor. É verdade? Ele disse, é. E você já nos fez muitos favores, é verdade? É verdade. Eu preciso de 2 favores teus. Posso pedir? Ele disse o que você pedir, mestre. Eu faço. Tem certeza? Tenho. Eu vou lhe pedir. Posso? Pode. Está preparado para o pedido? Estou. São 2 pedidos. Aí ele sentia ele confortável do outro lado. Ele disse, filho, eu vou lhe pedir que não venha mais a esta casa. Segundo pedido, não me pergunte por quê. Ele tentou retrucar, eu disse, você me prometeu. E assim, travei a Sônia agora, sem... Eu sei. Sem defesa. Não acho. Um dia, conversando com uma pessoa que Chico Xavier dirigia ele, centro espírita. E Chico Xavier disse para Antônio Tezei, Antônio, tem algumas coisas na vida que você precisa tomar cuidado. Nunca prometa aos pobres e nem deva aos ricos. Se você desver aos ricos, ele vai meter você na barra dos tribunais e vai tomar tudo que você tem. Sem piedade. Segundo, nunca prometa aos pobres. Se você prometer, ele, todos os dias ele vai estar na frente da tua casa dizendo, você não prometeu, você não prometeu, você não prometeu, tua vida virá um inferno. Então não prometa aos pobres, não deva aos ricos. Algumas atitudes diante da direção de uma casa espírita. Tenha ela um conceito ditatorial. Tem 3 postos que você não muda ali no centro espírita. Não muda a presidência, não muda o presidente do conselho fiscal e não muda a tesouraria. Se você seguir esses 3 pontos, o resto você faz o que você quiser. O centro não sai do eixo. Se você cair aqui na armadilha de algumas pseudodemocracia, as trevas se instalam e só muda de ponto. O centro está travado e vira palco de discussão. Por isso que me chamam muitas vezes de ditador. Não escuta ninguém, você é teimoso. Eu não sou teimoso. Quem tem, teimoso é quem teima comigo. Né, Antônio? Quem é teimoso? Quem teima comigo. Não é, Brenda Vera? Mas, se quiser também, eu deixo alguém experimentar a presidência do centro. Quer? Alguém quer ir? Deixa, a sua presidência.
Agora vocês vão ter um obsessor bastante esclarecido do teu lado, vocês. Joe. Tranquilo, Dona Carlos? Nós vamos ter aqui mais ou menos de 15 a 20 dias ainda. O Brasil está passando por um momento muito difícil. Muito difícil. As falanges das trevas orquestraram ataques em suas instituições fragmentados. E nós vamos sofrer mais ou menos entre 15 e 20 dias ainda. Depois disto, o Brasil está livre para cumprir o seu papel como padre do Evangelho e Celeiro do mundo. Mas até lá, suportemos. Viu, Dona Carlos? Só 15, 20 dias. Mas 15, 20, mais ou menos isso. É um período muito crítico. Depois são rescaldos. Mas o crítico é isso aí. Tiveram uma marcha aí, uma marcha para Jesus, não é? Será que é marcha para Jesus mesmo? Merece um ponto de interrogação, né? Marcha para Jesus. Será que Jesus compactua com aquilo ali? Amanhã eu acho que tem uma festa de liberdade ou libertação da sexualidade. Será que é libertação mesmo? O que você entende sobre sexualidade? O que você entende da vida após a morte? Da reencarnação? O que você entende da beleza, da fisiologia da mulher? Da composição hormonal? Do grande trabalho que ela aceitou, das grandes hierarquias da espécie humana, para perpetuar a espécie. O que você entende da tarefa do homem, o masculino, que tem um trabalho extraordinário de manutenção? A sua musculatura foi desenvolvida para isso. Os grandes engenheiros modificaram os seus hormônios. A composição, a tua fisiologia. Será discutido isto nesta manifestação? Será discutido aqui, criarão aqui algum núcleo de alguém esclarecido? Com a ferramenta da ciência falarmos aqui, e da ciência passamos aqui a ciência filosófica, ciência psicológica, ciência religiosa, ciência fisiológica, para falarmos aqui do fenótipo e do genótipo. Teremos aqui alguns núcleos de discussões. Que manifestação é esta? Qual é essa manifestação? Os senhores que é composto de autoridades sabem o que estão fazendo? O senhor prefeito, senhores governadores, as forças compostas pelo judiciário, sabem o que estão fazendo? Os organizadores sabem o que estão fazendo? Os comunicadores sabem o que estão se comunicando? Qual é o seu papel para a raça humana?
quem vai incorporar esta manifestação, sabe em que está se metendo? E especialmente nesses dois pontos, fenótipo e genótipo. É o que vai embasar os teus desenvolvimentos, os seus papéis da maternidade e da paternidade. Ou vamos ver ali uma grande movimentação de grandes falanges, dando demonstração dos seus desequilíbrios íntimos, fantasiosos. É diferente, né, Douglas? Será que vão passar algum filme reflexivo, de refletir sobre o processo da mulher? A desencarnação, a reencarnação. Eu te digo por experiência própria, eu me conheço em algumas partes. E se eu desencarnar hoje e tiver a tarefa de vir como mulher amanhã, quase sempre eu vou vir aqui com tendências masculinas. E se eu voltar como mulher e encontrar aqui algumas que eu encontrei nessa encarnação, né, eu vou dizer, oh, que lindinha, né? Mas o passado precisa passar. E eu preciso entender em que momento eu estou vivendo. E eu posso, então, recolher as minhas forças e ver que isso aqui eu vivi no passado e me fortalecer no direcionamento do futuro e amenizar as minhas tendências, deixar esse masculino, essa parte masculina que tenho e entrar em outro processo de domação, feminização. E aqui eu vou entender por que eu terei essas tendências homossexuais. Eu não posso dizer que isso aqui é doença, mas também não posso dizer não sei se isso aqui classificaria como normal, viu? Ou anormal. Mas é um processo de transição. Mas é perturbado, né? Toda transição traz certa perturbação. Como a transição hormonal, a criança para a parte da adolescência, né? O adulto para a senilitude, senil. O processo de nascimento, o processo do desencarne, a gestação, o nascimento, a amamentação. Hoje eu estou falando aí, nossa senhora, eu acho que comi os papagaios. Alguma pergunta nesse sentido? Não? Posso perguntar? Pode. Como é que o plano espiritual entende esse tipo de coisa, relacionamento homem com homem, mulher com mulher? Olha, nós estamos nos aprimorando, né? Porque antigamente o homem se matava, né? Agora eles tendem aqui a encontrar uma certa afetividade. A questão da afetividade, você desenvolve a afetividade pelos objetos, pelo ouro, pelo dinheiro, né? Obra de arte, pelo relógio, por armas, por guerras. Você desenvolve a afetividade pelos animais, pelas plantas,
pelas estrelas, pelo sol, pelas religiões. Mas o homem tem uma necessidade que é a relação afetiva com o seu semelhante. É aqui onde surge a força e a inteligência e a sabedoria da perpetuar a sua espécie. Um abacateiro só pode surgir de outro abacateiro. A sexualidade ela é exposta aqui em todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. O reino angelical existe isso? Não, porque existem outras. Lá não existe perpetuação da espécie. Então, quando nós estamos perdidos ou equivocados, fantasiosos, em processo de mutação ou transmutações, vai surgir esses erros, que logo mais serão consertados. Por que falamos tanto do pensamento? Mas quando falamos de sexualidade, temos aqui esses tabus. Não pode se falar. A própria igreja vai tratar sobre isso, né? Ontem eu estava vendo uma matéria no jornal em que um padre foi expulso, excomungado em Portugal, porque tirou uma foto junto com uma garota, né? Ele faz até uma elogio, uma loirinha bonita, né? E os dois se acertaram afetivamente, né? Por causa disso veio a punição, está expulso. Como que o que a menina tivesse oferecido fosse um pecado, algo nojento, desprezível, né? E o que ele também ofereceu à menina, algo desprezível. Na espécie humana, a afetividade, né? A atração, os hormônios, feromônios. Entender isso, trazer isso aqui no campo da naturalidade, né? Porque a sexualidade ela vai morrendo conforme você vai desenvolvendo a sua espiritualidade. Você vai desinteressando-se. Suas energias vai colocando em outros patamares, em outras prateleiras. Você vai se levando isso aqui. Mas não dessa forma positiva. Aí você entra aqui nesse processo estúpido quando você diz, né, que é proibido o sexo entre os religiosos. Os religiosos não podem ir ter essa vida sexual. Como que os religiosos fossem uma casta diferente da espécie. É uma modalidade diferenciada. E aqui você vai para um grande problema que surgiu hoje. Já acompanha a humanidade há algum tempo, mas hoje ela vem com bastante força, que é a depressão. E no campo da depressão, você vai encontrar aqui dois parâmetros bastante interessantes. A depressão ela vai aparecer com dois sintomas. A inatividade sexual. Então, o ser que não tem desejo, palpite, não tem força, não tem a libido. E logo aqui, você canaliza isso aqui para o campo religioso. E você cria aqui uma atmosfera de sagrado. Tá? Toma as atitudes, vai fazer isso, fazer aquilo, arruma, assume o compromisso do sagrado. Porém, muitos que estão aqui estão, na verdade, como pacientes. São doentes, portadores dessa patologia chamada depressão. Só que a depressão, o sintoma, ela entra em trânsito, ela se movimenta. Como se movimenta as placas tectônicas, se movimenta os pensamentos, se movimenta o crescimento. E é natural, quando você entra nesse movimento de trânsito, a outra ponta, ela entra para a hiperatividade sexual.
E é essa hiperatividade sexual que vai criar esta organização chamada prostíbulos. Então a mulher hipersexualizada e o homem hipersexualizado. Então os dois vão para esse departamento e aqui se manifestam. E aqui vai para a parte da pedofilia, do estupro, de todas as barbaridades da parte do sexo vai surgir aqui. E essas duas forças se degradeiam, se batem. Sintomas da mesma patologia, depressão. E hoje, qual é o que se vê para o futuro? Não mais se degladiarem. Entenderem que o ponto de convergência dessas duas forças, ela fundamenta uma instituição saudável, que perpetua a espécie, a família. Do caos surge a luz. Do caos dessas duas organizações, ela não mais irão se degladiar, mas irão convergir, não divergir, convergir. E na sua seu ponto de convergência surgirá o equilíbrio. Família, respeito à mulher, respeito ao homem, respeito ao filho, respeito ao avô, à avó, o pai, a mãe, os netos. Entendeu, Antônio Carlos? Nós não estamos perdidos. Não estamos perdidos. Nós não estamos à deriva. Padre, isso é coisa do passado, sabia? Padre Antoninho. E o Padre Antoninho sempre rezou a missa. Mas ele também lá era depressivo e num processo de impulsividade, ele foi lá e catou a freira e ela levei ela para o mau caminho. E é verdade, sabia? A esposa... Ela é bem bonitinha, esqueci a batina. E ela esqueceu lá o manto sagrado. E foi-se... Faz a pré-abertura, mano. Embalados pelas palavras tão bem colocadas, tão pertinentes, pelo motivo que nós nos reunimos. Nós nos reunimos porque nós queremos estar e permanecer na companhia de Jesus. Nós nos reunimos porque nós queremos ver a alegria florescer e permanecer em nossos corações. Mais uma vez, irmãos em Cristo, elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador, em rogativas de agradecimento, pediremos com toda a alegria do coração, ao lado desses nossos irmãos abnegados do plano invisível, que vêm para nos proteger, que vêm para nos amparar e para nos curar. Diremos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que o bom Deus, o Deus de amor e misericórdia, que os amigos espirituais possam atender as nossas rogativas e que nós possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos. Que assim seja. Obrigado, que Jesus abençoe. Obrigado.